Já ouviu falar no método DISC? Já? Não? Então você precisa entender o que é isso. É muito utilizado pelas empresas para identificar o comportamento das pessoas e, a partir da identificação dessas, conseguir entender qual é o melhor lugar para que aquele funcionário, para aquela pessoa se aloque dentro da empresa. Eu sou Cirlei Neto, sou professora de Biologia, especialista em desenvolvimento pessoal, analista comportamental e corporal. Então você vem comigo? Já ouviu falar no método DISC? Não. É muito interessante porque o comportamento humano ele é estudado há muitos anos, inclusive lá na Grécia Antiga. Naquela época que os filósofos ficavam nas ágoras estudando sobre o comportamento humano, entendendo como que os humanos se comportam e como eles reagem diante das adversidades. E naquela época, através do filósofo Aristóteles, ele já classificava as pessoas de acordo com seu comportamento em fogo, água, ar e terra. Hipócrates, que viveu 370 anos antes de Cristo, pegou essa classificação de Aristóteles e ressignificou, dizendo que os comportamentos humanos eles se dividem em 4 tipos. Sanguíneo, que ele dizia que o sanguíneo estava relacionado com o coração. Fleuma, que estava ligado aos pulmões. Bilis negra, que significa que esse temperamento ele fica alocado no baço. E bilis amarela, que fica localizado no fígado. Então ele classificava o comportamento como a pessoa se manifesta de acordo com essas características. 129 depois de Cristo surgiu um outro filósofo e médico falando de novo sobre o comportamento humano. O nome dele é Cláudio Galeno. Ele era médico e filósofo. Aquela época era proibida a dissecação em humanos. Então ele fazia dissecação em animais para entender a fisiologia humana. E a partir disso, ele desenvolveu também, deu continuidade àquelas ideias que já tinham sobre o comportamento humano e ele classificou novamente o nosso comportamento em 4 tipos. O sanguíneo, que vem lá do sangue e que Hipócrates comentou. Fleumático, que é aquele que se refere à fleuma, que fala dos pulmões. Colérico, que representa aquele da classificação de Hipócrates da bile amarela. E a bile negra, que representa o melancólico. Você provavelmente já ouviu falar essas palavras. Elas são muito utilizadas em estudos ligados ao comportamento humano. O estilo comportamental foi estudado mais especificamente em 1928 por William Moulton Marston. Ele era filósofo, acadêmico, advogado, estudioso e autor de livros. Em 1928, ele publicou o livro As Emoções das Pessoas Normais. Ele também foi a pessoa que criou o polígrafo. Já ouviu falar no polígrafo? Pois é. Hoje ele é utilizado como detector de mentiras, mas na época que ele desenvolveu esse trabalho, ele criou em 1915, mas publicou junto ao governo dos Estados Unidos em 1917. E a ideia não era identificar se a pessoa cometeu um crime e ser condenado por isso. Não, o objetivo era entender se ela estava falando a verdade. E qual é o objetivo do polígrafo? Quando a gente está falando, palestrando ou conversando sobre um assunto trivial, a nossa corrente sanguínea ela se intensifica ou ela modera. E a partir desse movimento do sangue dentro da corrente sanguínea, ele conseguiria identificar se a pessoa está falando a verdade ou não. Ele também foi a pessoa que criou a personagem que tanto nós mulheres amamos, a Mulher Maravilha. Ele que criou essa personagem que foi produzida através da DC. E o objetivo dele era criar um arquétipo feminino de força, poder e coragem, para que nós pudéssemos nos inspirar num fenótipo de beleza, de bondade, mas que em paralelo poder, força e coragem.
É bem interessante essa postura dele, porque ele foi um homem que militou a favor do feminismo. Ele dizia que as mulheres precisavam sim ingressar no mercado de trabalho, ter a sua autonomia financeira, mas a gente não precisava ser igual aos homens, porque nós temos uma identidade nossa. A mulher consegue liderar e ter sucesso naquilo que ela faz, independente da competitividade. Mas voltando ao método DISC, porque falou de movimento feminista, a gente precisa falar sobre esse conteúdo aqui nesse vídeo também. Ele merece um vídeo falando só sobre o arquétipo da Mulher Maravilha, mas não vai ser hoje. Aguardem os próximos vídeos. Hoje eu quero falar sobre o método DISC desenvolvido por ele. O método DISC, cada letra significa o quê? D de dominante, I de influente, S de estabilidade e C de conformidade. São 4 comportamentos diferentes. Não significa que um é melhor do que o outro. Equivocadamente, teve um tempo que as pessoas estavam usando esse método em que o dominante e o influente era positivo, eram líderes, enquanto a conformidade e a estabilidade era visto como algo negativo. Então, quem tinha essa capacidade de ter conformidade, de ter estabilidade, tinha vergonha de assumir esse papel, porque ele se achava que precisava almejar estar nesse lugar do executor e do influente. Se você tem essa habilidade inata, aproveita essa possibilidade, essa potencialidade que é só sua e transforma em renda, e transforma em carreira, e transforma naquilo que você deseja. E aí, pensando nisso, tem um trabalho muito bacana que eu encontrei, depois vocês podem pesquisar, que é o Solides. Eles ressignificaram essas palavras, justamente para que a pessoa não se veja num lugar de desvantagem, sendo conformidade e sendo estabilidade. Eles classificaram dominante como executor, influente como comunicador, estabilidade em analista, enquanto a conformidade é o planejador. Você consegue entender que parece que deu uma suavidade? Que você entende o teu papel dentro de uma empresa? Que você compreende a sua habilidade? O dominante é aquele que é capaz de fazer várias atividades. Ele é multitarefas. Ele geralmente é um líder. Ele gosta de executar atividades e ter resultados. Ele foca no resultado. É aquela pessoa que você precisa estar estimulando e gosta de inovação. Enquanto o influente, que é o comunicador, ele tem necessidade de estar com pessoas. Ele tem uma alta inteligência interpessoal. Ele entende o outro, ele entende a dor do outro, ele quer ajudar as outras pessoas. Se você identifica o profissional que tem essa habilidade dentro da sua empresa, faça com que ele esteja nesse lugar em contato com as pessoas. O que ele tem de benefício para esse perfil? É altamente influente no grupo. O que a pessoa que é influente precisa trabalhar? Ela não se deixar influenciar pelo meio. Se identificar com aquilo que ela entende como certo, como correto e seguir. Segue seu caminho. O analista, que é aquele que está classificado no DISC como estabilidade, ele tem uma alta capacidade de concentração, de início, meio e fim. Ele começa um trabalho e ele precisa terminar. Ele gosta de prazos bem estabelecidos. Qual é o aspecto que ele precisa trabalhar? Saber lidar com mudanças repentinas. O planejador, que é aquele que no DISC é chamado de conformidade, ele é excelente também como líder. Ele tem planos estratégicos, é aquela pessoa que você traz um problema e ele rapidamente consegue identificar uma solução. É excelente dentro de uma empresa. O que ele precisa trabalhar? Ele precisa compreender que não precisa ter medo de se expor. Não precisa ter medo de ser quem ele é. Identifica seu talento, se apropria disso e não tenha medo de se expor nunca. Então você curte o nosso canal, se inscreve, tem um link aqui na descrição, você vai fazer o teste para você identificar qual é a sua característica dentro do método DISC. Comenta aqui que eu quero saber qual é a sua característica mais importante, mais bem desenvolvida. Eu conto com vocês. Empreender para quem tem coragem!